Acho que estamos entrando. É isso aí, estamos lá, ao vivo. Pessoal, olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live que nós estamos fazendo aqui da Ensinar.pro. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre um curso novo que nós estamos lançando aqui, sobre o uso de formulários do Google para facilitar a vida dos professores. Então, deixa eu só contextualizar vocês um pouquinho aqui, antes de apresentar o Fernando, que está aí na telinha comigo, que é o autor do curso. E antes disso, eu só queria contextualizar um pouquinho. A Ensinar Pro é uma iniciativa que a gente fez em 2021, 2022, de uma plataforma de cursos para levar mais formações sobre metodologias ativas, metodologias dinâmicas, com o uso de tecnologia, mas também e principalmente com o uso de pedagogia mesmo, né? Que é uma plataforma que faz curso para professores, essencialmente, para que esses professores eles possam se atualizar, né? E se especializar cada vez mais nas metodologias que hoje em dia são importantes para a gente conseguir trabalhar na sala de aula com os alunos que nós temos hoje, né? Que são muito diferentes dos alunos que nós fomos quando nós estávamos sentados, né? Naquelas cadeirinhas lá, e que nem internet não existia. Não são cursos apenas para uso de tecnologia, né? Como eu disse, mas a gente tem um foco muito grande em alguns cursos nesse uso de tecnologia. E esse curso que a gente vai apresentar hoje, que o Fernando fez, ele é um curso que traz essas duas coisas, né? Traz tanto o aspecto de metodologias ativas que a gente precisa levar para a sala de aula, quanto também traz o uso da tecnologia apoiando essas metodologias. O que é importante, né? Que a tecnologia ela não é inimiga do professor, ela é um aliado do professor, mas que a gente tem que saber usá-la, né, para poder tirar bom proveito dela, né? A gente não pode ser usado pela tecnologia, né? Nossas aulas não devem ser feitas em função da tecnologia, mas a gente tem que levar a tecnologia para nossas aulas, porque, primeiro, isso vai facilitar muito a nossa vida, e o Fernando vai mostrar hoje, né, nesse curso dele, como que isso pode facilitar a nossa vida. Mas, essencialmente, isso também está embebido no universo dos nossos alunos e no mundo em geral, né? A gente vive num mundo que está repleto dessas tecnologias, e vocês vão ver que o tema de hoje, né, desse curso, é algo que a gente já convive, já faz uso, né? Então, o nosso aluno também precisa passar por essa experiência para ter um letramento digital. Uma das grandes queixas que a gente tem hoje em dia, a gente ouve, né, é que as pessoas fazem mau uso da tecnologia, da internet, e é verdade, né? Mas esse mau uso é fruto de uma falta de letramento, de uma falta de educação digital. Então, quando a gente leva também, né, essas possibilidades para a sala de aula, a gente também está criando essa possibilidade de poder levar para o aluno essa formação. Quando o professor usa a tecnologia com o aluno também passa a usar a tecnologia e entender que ela tem um bom uso, né, que ela não serve só para o mal, né? Embora esse foco tenha sido muito apontado ultimamente. Então é isso. Hoje eu quero apresentar para vocês o professor Fernando, e ele vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, e aí nós vamos falar um pouquinho desse curso que ele fez, né, que é de como utilizar os formulários do Google, que são gratuitos, né, a gente não paga nada para usar, que podem ser utilizados a partir do computador, do celular do aluno, né, de um tablet, sem nenhum custo, que são simples, na verdade, e que trazem uma infinidade de possibilidades que vocês vão ver aí. Tá? Então, queria começar convidando vocês para visitar a nossa plataforma, que está lá no ensinar.pro,
ensinar.pro, e na nossa plataforma você vai encontrar, além do curso do Fernando, outros cursos, né, todos eles voltados a essas metodologias ativas, né, a essas aulas mais dinâmicas e inteligentes que a gente pode criar, ok? Então aí está na telinha comigo o professor Fernando, e eu Bom queria dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, depende a hora que você estiver participando aí, assistindo essa live. Quem está ao vivo agora conosco, bom dia, né? Nossa, JC, o que você falou, me veio uma frase que é uma máxima lá do Vale do Silício, que diz assim: a tecnologia não vai substituir professor, mas professor que usa a tecnologia vai substituir professor que não usa. Isso é praticamente certo e já está acontecendo. Isso nenhuma frase de efeito para assustar, para fazer com que as pessoas entrem em desespero, porque, para a sorte das pessoas, principalmente das pessoas que conseguiram chegar até a ensinar.pro de alguma maneira, existem locais como a ensinar.pro onde chegar a esse tipo de conhecimento é algo confortável. A gente consegue, um dos objetivos dos nossos cursos, aí, inclusive o curso de facilitando a vida dos professores por meio dos formulários Google, né? É com que esse domínio de uma tecnologia fantástica, que vai fazer com que as suas aulas fiquem muito mais dinâmicas, muito mais engajadoras, seja compreendido, mesmo que você não tenha noção quase nenhuma, passo a passo, de modo que em pouco tempo, né, se você se dedicar aí na proposta de horas que o curso sugere, você consiga fazer uso fantástico dessa ferramenta e fazer com que a qualidade das aulas, a qualidade das atividades, o tempo que você usa para preparar atividades ganhe uma qualidade fenomenal, né? Então, eu acho que essa é a dica que a gente tem para dar para o pessoal. Fernando, seguinte, do jeito que você fala, assim, dá a impressão que você é um cara que entende bastante de tecnologia e está querendo vender o peixe para a gente que é professor. Então, vamos também contextualizar um pouquinho. A nossa plataforma faz cursos para professores, e quem faz esses cursos são pessoas que estão na área da educação, não é gente que de fora que está chegando para meter o bedelho, dar palpite. Então, quem é você? Conta um pouquinho da sua história. Você é professor ou você é um cara que mexe com tecnologia só? Né? O pessoal Putz, precisa olha, saber isso, eu né? não sei se essa é uma informação que ajuda, mas eu sou professor desde a época que eu tinha cabelo. Tá? Assim, eu brinco com os alunos, eu sou professor desde a época que vocês me deixavam de cabelo em pé. Mas eu sou um professor de história e um contador de histórias há 25 anos, tá? Há Peraí, 25 deixa eu anos. interromper já, porque assim, também tem um outro paradigma aí no ar, que é assim, o pessoal de humanas, é professor de história, o pessoal de humanas também, às vezes, reclama que esse negócio de tecnologia é mais lá para o professor de matemática, de física. Então, peraí, professor de história é de humanas, não é um cara entendido em matemática, princípio e tal. Então, não precisa disso para usar a tecnologia, certo? Legal. Continue aí com a sua história. Como é que um professor Eu de recebi um história recado aqui que a meteu Sofia deu nisso? um bom dia para a gente. Bom dia, Sofia. Que a live seja muito útil para você também. Oi, Mas Sofia. deixa eu defender o pessoal de humanas aqui, porque, gente, quem é de humanas mudou muito esse paradigma de que o cara de humanas foge de tecnologia. Porque, na verdade, o conhecimento ganhou uma complexidade tão grande no mundo atual que todos os conhecimentos se conectam. E vamos ser sinceros, a pandemia, com todos os males que ela nos trouxe, com todas as perdas, com todo o distanciamento, isolamento, com todas as questões socioemocionais abaladas, ela nos obrigou a dar um salto aí
no uso das tecnologias, que não interessa se você é de exatas, de humanas, de biológicas, você aprendeu muitas coisas, tá? Algumas coisas quase que na raça, outras coisas aprendeu e pegou gosto. O professor de humanas que começa a interagir com tecnologia, sabe o que ele descobre, JC? Ele descobre que a tecnologia bem usada, ela ajuda a potencializar o que o ser humano tem de melhor. Também pode ajudar a potencializar o que ele tem de pior. Eu brinco que a tecnologia é muito semelhante a uma faca ou uma corda. A tecnologia é uma ferramenta. Ferramentas em si não são nem boas nem ruins. O uso que você faz de ferramenta é que pode ser bom ou ruim. Se você me perguntar assim, Fernando, uma faca é boa ou uma faca é ruim? Eu vou ter que te fazer uma segunda pergunta. Você vai usar essa faca para o quê? Você vai usar essa faca para passar requeijão no pão? Ela é boa. Você vai usar essa faca para enfiar na barriga de alguém? Ela é ruim. Não vai me falar, depende de quem. Não, não é, ela é ruim, né? Assim, você vai usar uma corda para brincar, para pular? Ela é boa. Você vai usar uma corda para tirar alguém que caiu no buraco? Ela é boa. Você vai usar uma corda para enforcar alguém? Ela é ruim, né? A tecnologia é boa ou ruim? Você ainda não me falou por que você vai usar, né? Então, assim, você vai usar para cada pessoa ficar mais isolada, só com a cara na sua tela e deixar de interagir com os outros? Ela é horrível, tá? Pelo menos no ambiente escolar. Você vai usar a tecnologia para que os alunos produzam colaboração, para que gere engajamento, para que você tenha um feedback instantâneo da relação de ensino-aprendizagem? Nossa, você pode ganhar muito tempo para que ela corrija as atividades automaticamente para você, de centenas de alunos em poucos cliques. Isso pode fazer você se preocupar com aquilo que realmente importa, com aquilo que é essencial. Eu não acho que a tecnologia deve substituir o ser humano naquilo que só o ser humano pode fazer. Mas, por exemplo, corrigir testes é algo que uma máquina pode fazer. Então, deixa a máquina fazer. Preparar aulas criativas e carinhosas, isso máquina não pode fazer. Isso é ser humano que tem que fazer. Então, se corrigir teste uma máquina pode fazer, eu deixo a máquina fazer. Preparar aula falando assim, olha, como que eu faço para aquele meu aluno que anda muito tímido ou que parece que está quase num quadro depressivo, será que eu consigo fazer com que ele interaja mais? Lógico que respeitando o ritmo e a individualidade dele. Isso nenhuma máquina vai conseguir fazer. Isso é o que um professor deve fazer, na minha opinião. E isso, se a máquina está fazendo um trabalho que a máquina pode fazer, deixa a máquina fazer. Para que sobre tempo para o professor fazer coisa que máquina nenhuma consegue. Né? Fernando, acho que essa é uma boa discussão para tempos de inteligência artificial, mas vamos deixar a inteligência artificial fazer o que é dela para que sobre a emoção natural, né? Antes de entrar nessa questão aí, só para complementar aqui, então, essa contextualização. Então, você é um professor de história que tem 25 anos aí de sala de aula, sabe o que é realmente estar dentro de uma sala de aula, né? E aí você também foi se meter com tecnologia, etc. E aí parece-me que você tem aí uma certa relação com as tecnologias do Google em especial, que é o caso dos formulários desse curso, né, que a gente montou. E qual que é a sua relação aí com o Google? Então, JC, eu vou te falar que foi algo que, assim que começou, foi antes da pandemia, foi lá pelo ano de 2009, 2010, uma das escolas onde eu trabalhava foi meio que pioneira na adoção das tecnologias Google for Education. E era assim, ou usa ou tá fora, né? Como deve acontecer no contexto de vários professores que vieram até a Ensinar.pro. E aí, na época, sim, eu fiquei de cabelos em pé, os poucos que me restavam, e falei, ferrou. Talvez eu devo ter usado um verbo que não é apropriado a gente falar numa live. E eu falei, nossa,
o que eu faço agora, né? E era justamente ali o meio do final do primeiro tempo, né? Eu falo assim, 15 minutos de intervalo, tá na hora de mudar de rumo, isso daqui não vai ser mais para mim, eu vou ter que reinventar tudo, né? Eu já tenho um monte de PowerPoint preparado, que, aliás, nem PowerPoint tinha, talvez tivesse algumas transparências de retroprojetor. Falei assim, agora, falei assim, não, vamos lá, né? Comecei a me interessar por algumas coisas. Inicialmente, eu vou ser sincero, era com o intuito de não perder o emprego. Era com o intuito, tá assim, ó, quem pode manda, quem tem juízo obedece. E deu certo porque você não perdeu o emprego, né? Não só não perdi, como ganhei várias outras oportunidades. E aí sabia que aquele friozinho na barriga que a gente sente quando aprende algo novo, e que quando a gente é professor há muitos anos, às vezes há muitas décadas, a gente acaba esquecendo o que o aluno sente. Por exemplo, quantas aulas sobre feudalismo eu já dei na vida? Talvez algumas centenas, talvez dezenas, vai? Para mim, aquilo eu já estou falando sobre talha, corvéia, banalidades, as taxas que os servos pagam para o senhor feudal, por dezenas e dezenas de vezes. Aquilo não me desperta nenhuma emoção maior como primeira informação. Aquilo não é mais uma primeira informação para mim há muito tempo. Mas aquele aluninho de 11 anos, do sexto ano, do ensino fundamental anos finais, quando eu falo que tinha um cara que fugiu dos ataques bárbaros, foi morar dentro de um feudo, mas que para ele poder morar lá dentro e estar protegido, ele tinha que dar metade da produção para o senhor feudal, dentro dele tem borboletas voando, frio na barriga e uma série de outras emoções que ele deve pensar assim, será que eu vou conseguir entender isso? Será que eu vou lembrar para a prova? Nossa, mas isso é legal. Mas será que eu vou esquecer? E um mundo de emoções. Por que eu estou indo longe para voltar para a tecnologia Google? Sabia que isso foi muito lindo na minha carreira como professor? Foi ótimo eu aprender sobre novas tecnologias, mas foi ótimo eu lembrar o que um estudante sente, o que um aprendiz sente quando aprende algo pela primeira vez. Nossa, quando eu ensino algo para um aluno e ele está aprendendo isso pela primeira vez, é essa emoção que dá na pessoa, né? É uma mistura de empolgação, com medo, com inadequação, com esperança, e tudo isso junto, né? Falou, meu, é bom sentir essa sensação, né? É bom você se sentir vivo. E sabia que aprender novas tecnologias tem um lado muito pragmático, tem um lado muito prático, que é assim, olha, isso vai servir de ferramenta para suas aulas. Beleza. Mas tem um lado de você melhorar como ser humano e professor, falou assim, ó, sabia que é isso que seu aluno sente quando ensina algo que, apesar de ser a 100ª vez que você está ensinando, para ele é a primeira? Olha, você vai ser um professor melhor se você lembrar que é isso que seu aluno sente quando aprende algo pela primeira vez. Legal E essa essa visão de ressensibilização aluno. me ajudou a ser um professor melhor. E eu agradeço as tecnologias por causa disso. E aí, nisso, JC, para encerrar, eu gostei tanto do negócio que fui procurar a certificação Google Educator L1, L2, Innovator, Coach. Eu tenho todas, assim, sem querer jogar confete, mas eu tenho todas as certificações Google que são possíveis para educadores, de tanto que eu gostei do negócio, tá? Surgiu certificação Google para educação, eu fui atrás e tirei. As certificações Google para educadores eu tenho todas. Legal, legal. E, Fernando, pelo que eu estou entendendo aqui, então, você encarou isso, né, esse desafio de passar a conhecer a tecnologia, aprender um pouco sobre ela, para poder enxergar essas potencialidades de uso, né? E aí você começou a usar isso, tá certo? Uma grande questão que a gente sempre enfrenta é assim, para o professor que não faz ainda muito uso de tecnologia, que muitos já fazem agora, né? Mas para aquele que ainda está meio que chegando
né? É o turista digital, na verdade, né? Ele dá uma passadinha assim, de vez em quando, dá uma olhadinha, vai embora, tal. Na cabeça de muitos, né, a impressão que se tem é que é um custo muito grande de aprendizagem, né? Por exemplo, a pessoa que ouviu você falar que você gostou, foi atrás de buscar várias certificações, tal. Essa pessoa fica pensando assim também, puxa, mas eu vou então precisar de 1 milhão de certificações para poder usar esses formulários aí, eu vou gastar, sei lá, quantas horas da minha vida, né, fazendo isso, a troco de quê? Né? Então a questão é, qual é a relação custo-benefício do professor fazer um curso como esse que você montou, por exemplo, para aprender a usar direito e usar pedagogicamente os formulários do Google, né? Qual a relação de custo entre a aprendizagem que ele vai ter nesse curso, que é um curso de 20 horas, na verdade, né? E o ganho que ele vai ter com isso depois? Quer dizer, compensa ou é só mais uma perda de tempo que ele vai gastar o tempo dele à toa? Então, JC, é lógico que cada professor organiza dentro da sua dinâmica, mas um dos modos possíveis, que eu acho que é um modo bastante interessante, assim, 5 dias úteis da semana, não vou pegar o sábado e o domingo, isso é um dos jeitos de fazer o curso possível, tá? Separar 1 horinha por dia, em um mês você termina esse curso, né? 1 hora por dia, nos 5 dias úteis da semana, não precisa fazer nada de sábado e domingo, tá? De segunda a sexta, 4 semanas, um mês. Tudo bem, você fala, mas eu vou ficar durante um mês dedicando 1 hora por dia nesse curso, tá? Esse é só um dos modos possíveis. Pode ser por 2 meses, um bimestre, dedicando meia hora por dia, tá? Pode ser assim, 4 finais de semana, dedicando 5 horas por final de semana. Não sei. Cada Ou um pode bola fazer o uma jeito que acha maratona, melhor. né? Pode. Chama os amigos que também estão fazendo o curso, pede uma pizza e num final de semana ele faz o curso também. Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito de uma metáfora de um autor que chama Stephen Covey. Ele diz que um dos hábitos que a gente deve desenvolver chama afiar o machado. Talvez o exemplo não seja ecologicamente correto, mas vamos imaginar que este lenhador usa o machado numa floresta de madeira replantada, né? E ele diz assim, o que você acharia de um lenhador que diz que não tem tempo para afiar o machado, né? Enquanto tem vários lenhadores lá que estão parando para afiar o machado, falou, você não vai parar para afiar o seu? Falou, não tenho tempo. Eu tenho que cortar mais 20 árvores hoje. Falei, não, mas para aí, dá uma sentadinha, afia o machado, toma uma água fresca. Falou, não dá tempo, não tenho tempo, tenho que cortar. E ele continuasse desesperadamente cortando com um machado que está com a lâmina cega. Provavelmente, aqueles 20 minutos que ele sentasse, tomasse no seu cantinho uma água fresca, conversasse um pouco ali com os amigos, visse se alguém tem uma técnica diferente de cortar, falou, olha, eu dou a machadada num ângulo de 45 graus, fala, não, quando o feixe da árvore está de tal jeito, eu prefiro bater de outro jeito, só estou viajando aqui. Aproveitasse para pegar a lixa e dar uma esfregadinha na lâmina, e aquele fio, aquele negócio de quem tem fio de cabelo joga, e o fio até dividir no meio, com batidas bem mais leves e menos batidas, ele cortaria árvores muito mais facilmente. E aquelas 20 árvores que ele vai demorar o dia inteiro, ele talvez cortasse em 5 horas. Afiar o machado é um trabalho para ter menos trabalho. Aprender novas tecnologias, por mais que inicialmente você tenha que sair do seu estado atual, eu não vou nem falar do seu, eu não gosto da palavra zona de conforto, porque falar zona de conforto para professor é quase dar vontade de dar um soco no computador, assim, você fala assim, zona de conforto, eu sou professor, você sabe o que é zona de conforto? Assim, nem na sala dos professores, na hora do cafezinho, tem porque aí entra aluno perguntando, professor, posso entregar o trabalho? Aí vem a coordenadora falando, gente, só um recadinho, e o recado, nem no meu intervalo eu tenho paz, né? E aí você vem falar que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, não gosto de falar que professores têm que sair da zona de conforto, porque se tem uma coisa que o professor não tem na vida, é zona de conforto, né? Mas, enfim,
de sair de um pouquinho do estado que a gente está normalmente e acrescentar mais meia hora por dia, acrescentar 1 hora por dia. Falar, Fernando, só se eu for dormir às 4 da manhã e acordar às 6, né? Aliás, já acordo às 4 da manhã, né? No caso do JC, isso é verdade. Mas, enfim, o que a gente faz? Gente, isso é cada um que tem que adaptar a sua realidade, mas é um trabalho para ter menos trabalho. É um trabalho para ter menos trabalho. Eu te garanto que no final vai valer a pena, tá? Ô, Fernando, me convença, então. Já que você garante, me convença. Como é que usar os formulários do Google podem fazer com que o professor ganhe tempo de forma que essas 20 horas no máximo, que a gente fala 20 horas assim, para um professor que não sabe nada de nada. Assim, a gente imagina as 20 horas para alguém que está bem cru, né? Isso, para alguém que já domina um pouco mais, a pessoa vai... Que todo mundo vai demorar isso, que necessariamente a pessoa vai demorar isso para fazer o curso, né? Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa investiu 20 horas da vida dela, né, para fazer esse curso, tá? De que maneiras que essa pessoa depois ela pode recuperar o seu investimento, né, em tempo e começar a ganhar, né? Em economia tem um tempo para você recuperar o seu investimento, né, o ponto de equilíbrio que chamam lá, e aí a partir daí você começa a ter lucro, tá certo? Então, Sim. de que maneiras que esse professor ele pode ter lucros depois? Por exemplo, vou fazer umas suposições aqui, você diz se eu estou certo ou estou errado, mas os formulários do Google, né, são formulários como esses que a gente responde quando vai preencher uma ficha, né? Antigamente a gente fazia isso em papel, hoje em dia já quase tudo a gente faz eletronicamente, então nós já estamos acostumados a ficar preenchendo informações, fornecendo informações, né, eletronicamente, tá certo? E os formulários do Google são isso, na verdade, né? Uma maneira de você construir como se fosse um questionário, vamos dizer assim, né, para as pessoas preencherem. Como que isso pode retornar em tempo para o professor, por exemplo, naquela triste situação que todos nós, como professores, passamos, de levar 200 mil papéis para casa para ficar corrigindo, né, além das horas de aula, do coordenador que entra na hora do intervalo para dar só um recadinho e leva o intervalo inteiro embora. Depois, quando a gente vai embora, a gente leva aquele monte de papel para casa, né? E não tem como fugir um pouco disso, né? Quer dizer, tem, né? Mas assim, a rotina é essa para quem não consegue usar a tecnologia. Como que a tecnologia ajuda nisso, nessas tarefas de casa, por exemplo, que o professor tem? Olha, eu estou aqui até com o formulário, eu peço permissão para derrubar a sua tela aí, a tela do ensinar do site. Já então, derrubei. Opa! Põe aí o seu para gente. Essa é uma atividade real que eu passei para os alunos do ensino médio. É aquela história com os itinerários do ensino médio. Está entrando ainda, Fernando. Não, eu só estou fazendo a introdução dela, né? Ah, tá. É que eu não tô vendo. Assim, eu acabei pegando um curso de itinerários do novo ensino médio também. Agora entrou. Com introdução à filosofia. E aí, do nada, apareceu no meu colo, assim, a cada semana, só mais 234 atividades para corrigir, assim, né? Quando eu já estava bastante atarefado com as aulas de história, assim. E aí você fala assim, Fernando, onde você arrumou tempo para ficar corrigindo 234 atividades por semana? Então, eu arrumei nos formulários, tá? E aí, eu combinei com a minha coordenação, falei, olha, eu aceito esse itinerário, assim, sendo bem sincero, sem faltar com ética, sem citar... A gente cita o pecado, mas não cita o pecador, né? Foi uma questão de um professor que teve uma nova proposta, e aí as aulas ficaram ali, eu precisei entrar, né? Eu aceitei, falei, mas as atividades serão corrigidas sempre via formulários. Eu darei a melhor aula que eu posso, que eu consigo, mas as atividades serão com múltiplas escolhas para serem entregues e com correção automática.
Isso foi de comum acordo, tá? Porque é uma disciplina do itinerário, não é uma disciplina do núcleo comum. E aí, isso é o que está acontecendo, tá? Das 234 atividades, ó, eu tenho isso daqui. Existe uma configuração que é feita que é ensinada no curso. Quando os alunos respondem, eu venho aqui em configurações e eu tenho a função criar teste. Lógico que isso daqui não tem a finalidade de ser um tutorial, isso está explicado no curso, mas só para você saber que existe. Eu tenho a opção de deixar o aluno saber se ele acertou ou errou imediatamente, ou se fosse uma avaliação formal, só depois quando eu autorizar, para quem ir entregando não avisar e não passar cola para os outros, né? Mas quando é só tarefa de casa, eu deixo eles já saberem a resposta automaticamente, tá? Eu posso autorizar eles saberem as perguntas, as respostas, os valores, tá? Tá, Fernando, mas quem é que vai corrigir? Eu mesmo, uma atividade. Aí, depois que eu ativo a função teste, eu volto lá na pergunta, JC. Então, essa primeira, muito simples, né? Filo, em grego, é amigo. Sofia é sabedoria. Isso foi explicado em aula. Eles teriam que saber que a resposta certa é que filosofia em grego é aproximadamente amigo da sabedoria, ser amigo da sabedoria. Então, eu assinalei que essa era a resposta certa. Isso não aparece para eles, obviamente. Todos os alunos que assinalarem essa, automaticamente o Google, os formulários Google darão certo para ele, né? Isso me faz ganhar o tempo de corrigir 234 atividades com 3 cliques. Onde eu iria corrigir 234 atividades, depois de ter este conhecimento, eu precisei dar 3 cliques. Acho que eu ganhei algum tempo, hein? E se você considerar que você não faz uma atividade por ano, né? Certo? Que Pois você é. faz muitas atividades ao longo de um mês, de um bimestre, né? E de um ano, eu acho que esse ganho aí somativo ele vai ficando imenso, né? Além de que também, e aqui eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência, né? Imagine que você tivesse distribuído isso em papel para os seus alunos. Nossa, ecologicamente uma catástrofe, né? Exato. Aí você tem que transportar esse monte de papel para casa, olhar um por um, botar lá se está certo ou está errado. E Todo mundo da provavelmente eu minha estaria corrigindo de geração, madrugada com uma xícara de café que cairia em cima dos papéis, né? o povo da minha geração, e acho que da sua também, né, viveu isso, né? A gente é do tempo que para você fazer pesquisa, você tinha que pegar um ônibus e ir até o centro da cidade na biblioteca. Mário de Andrade. Certo? Que hoje a gente faz no celular, né? Uma E pesquisa não que as pessoas rapidinha. não possam ir numa biblioteca pelo prazer de ir, né? Não, eu Mas sei, o mas problema é ser a única fonte, né? exato. Então, essas coisas eram muito trabalhosas e na relação de ensino do professor, muitas coisas também são muito trabalhosas, né? Eram muito trabalhosas. E hoje em dia não precisam mais ser, mas continuam sendo. Então, uma questão importante é essa que você levantou, acho, né? De o ganho que as pessoas têm quando conseguem fazer com que a tecnologia automatize processos que podem ser automatizados, que não vão reduzir em nada o professor. Você não vai dizer que um professor de história, que tem um computador que corrige para ele as atividades que ele elaborou, certo? Né? Você não vai dizer que esse professor está sendo substituído pela tecnologia, porque a tecnologia JC, só eu está posso te falar que fazendo você se valoriza, a porque mão de obra. uma coisa é o aluno só receber essa correção de atividade quando você já está 3 capítulos para frente. Já não faz quase que nem sentido para ele receber a correção disso, sabe? Pessoal, lembra aquele assunto, sabe, ainda mais essas disciplinas que só tem uma aula por semana, quando você consegue entregar atividade para o aluno, já foram 3 capítulos. E aí eu estava, por exemplo, o que aconteceria se essa fosse uma atividade impressa? Eu provavelmente já estaria falando, já teria falado de Sócrates, já teria falado de Platão, estaria na aula de Aristóteles, falou, gente, lembra aquela atividade que a gente fez sobre de introdução à filosofia? Está aqui. Falei, nossa, professor, nem lembra, a gente fez. Não teria mais sentido a correção, né?
Agora, com feedback instantâneo, ele já fala, meu, professor, mas por que não é irmão da filosofia? Não, porque irmão você não escolhe. Um irmão, você nasce com ele. Se você gostar, ótimo. Se não gostar, você vai ter que viver com ele. Mas você ser amigo da filosofia é uma relação de escolha. Você tem que escolher o saber. É por isso que os gregos escolheram ser amigo da sabedoria e não frater Sofia. Você entende que isso dá um ganho de qualidade para a aula instantâneo, do que você só conseguir ter essa correção 3 aulas depois, quando você já está em outro assunto. Aí mesmo que o aluno queira perguntar por que ele errou, ele fala assim, olha, no final da aula eu comento com você porque eu estou em outro assunto. E é mentira, não é porque você está com má vontade, é porque não vai dar tempo. Porque não deu tempo nem de você terminar o assunto daquela aula. Quanto mais comentar o erro do aluno da prova de 3 aulas atrás, né? Então, isso nos leva a uma outra questão aqui, Fernando. Quer dizer, uma coisa é a gente fazer, né, elaborar avaliações e mandar para o aluno, né, para depois corrigir e devolver. É um processo lento, como você levantou aí, né, no modo tradicional, sem tecnologia, ele é muito lento. E essa devolutiva, quando chega lá para o aluno, é tardia, mas principalmente para o professor. Quando o professor consegue ter esse mapeamento de avaliação, né, porque essa discussão de avaliação é muito antiga, mas, na verdade, ela sempre teve o mesmo foco, né? A gente não avalia para dar nota para aluno, a gente avalia para saber se o aluno está aprendendo ou não aquilo que a gente está tentando ensinar para ele. E se a gente conseguiu transmitir de uma maneira eficaz também, né? E se a gente só consegue descobrir isso quando já mudou de assunto, está lá para frente, etc., já até esqueceu, então não faz muito sentido essa avaliação, porque você não consegue fazer uso dela, né, para modificar os rumos do ensino, para melhorar a aprendizagem do aluno. Então, essa rapidez também é importante. Essa história de feedback instantâneo que você falou aí é muito importante nesse sentido, né? De que JC, posso compartilhar um negocinho muito legal? Deixa eu só complementar aqui, você já emenda. E aí eu já te pergunto, nessa questão do feedback instantâneo também, se você tem experimentado e se o curso também ensina como fazer isso aí, no sentido de que você possa usar isso diretamente na sala de aula. Por exemplo, você chega no começo da aula, é uma boa prática fazer uma avaliação diagnóstica do tema que você está introduzindo. Essa avaliação diagnóstica geralmente é uma questão simples, que as pessoas respondem e, em função das respostas delas, você tem uma ideia do que ele sabe ou não daquele assunto. Com formulários, eu tenho a impressão que talvez seja possível fazer isso, né? Aproveita e emenda na sua resposta aí, no seu comentário, se a gente consegue fazer isso fácil. Então, JC, era exatamente o que eu queria falar. Você consegue fazer como avaliação diagnóstica, como você falou, olha, eu vou começar o assunto, eu quero fazer um levantamento prévio se os alunos conhecem algo. Você consegue fazer uma pergunta de enquete prévia antes da aula começar, quase que de modo instantâneo. Gente, vou elaborar uma questão agora, vocês já me respondem, tá? Quando você tiver feito o curso, né, o nosso espectador aí, né? Mas, assim, o participante do curso, quando ele já estiver nas primeiras aulas, ele vai entender que fazer uma pergunta e enviar para o aluno é coisa que, em 5 minutos, enquanto você pede para o aluno ler um texto, fala assim, gente, enquanto vocês leem o texto da página 23, eu vou aqui fazer 2 questões sobre esse texto para enviar para vocês. E você envia para os alunos, é lógico que depende das normas da escola, mas o uso do celular para finalidades pedagógicas, depois da pandemia, a maior parte das escolas permitiu. Se não permitiu em uso de sala de aula, pode ser como tarefa de casa. Às vezes, aquelas 2 questões que você acabou de fazer, com correção automática, você sabe na hora quanto por cento dos alunos já dominam aquele assunto antes de você começar o mesmo. Ou você pode fazer como avaliação depois da aula. Como avaliação diagnóstica, como avaliação de aprendizado, você tem gráficos instantâneos em que você não precisa expor os alunos. Porque, às vezes, você pode pensar, mas aí essa questão de lei geral de proteção de dados, eu vou ficar falando a nota de cada aluno? Não. Eu vou novamente compartilhar a tela aqui. Deixa eu só achar. A mesma atividade que a gente fez, tá?
Quando eu venho aqui em respostas... Aproveita, então, aí, Fernando, Sim. e já mostra para a gente, né, uma coisa que é muito importante, que é essa questão da apresentação de resultados. Porque a gente, para poder fazer uso da avaliação, tem que ter uma análise dela, né? Não basta você Exatamente. corrigir as provas, entre aspas, né? Você tem que entender o resultado, né? Tanto individual, para você poder atender a cada aluno individualmente, quanto o resultado global. Você tem que entender o que da sua avaliação, inclusive, que foi mal feito, que não avaliou direito, né? Ou aquilo que gerou incompreensão, etc. Fazer isso demanda estatística, cálculo, elaboração de gráficos e tabelas, que são coisas que mesmo os professores de exatas, que você pode falar assim, eles adoram fazer isso. Mentira, a gente não adora. Eu sou de Não, exatas, e se adora, né? usa muito tempo para isso, né? Então, e isso demanda não só muito tempo, como também conhecimentos, né, sobre estatísticas, mão de obra de fazer aqueles gráficos e tal. E a ferramenta parece que facilita bastante nisso. Então, juntando com esse gancho da avaliação, que precisa ser rápida para fazer sentido, para a gente poder ter tempo de reagir a ela, né, e então atuar sobre, né, os alunos, essa questão da análise estatística dos dados obtidos por meio de gráficos, né, e tabelas, ela fica facilitada de que jeito aí com o uso dos formulários? Olha lá, JC, só para o pessoal que vai fazer o curso, ou que está vendo se interessa, existem 3 grandes menus nos formulários. Quando você está editando para fazer as perguntas, o menu é esse, e aqui é onde a gente elabora, quase como se fosse um editor de texto. Existe o menu das configurações que eu já mostrei, se você quer criar testes ou não, mas o menu que é fantástico e responde a essas perguntas que você fez é o menu das respostas, onde eu posso estar aceitando ou não estar mais aceitando respostas. No caso aqui, já acabou o prazo, eu já não estou mais aceitando respostas. Se você, na escola onde trabalha, e a maioria delas tem diários online, você pode abrir em formato de planilha, o Excel do Google, e pegar, fazer Ctrl+C ou importar dados lá para o seu diário de classe, de modo quase que instantâneo, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas, de qualquer maneira, olha as análises estatísticas aqui, tá? Eu tenho gráficos de alunos de que turmas que responderam, tá? Eu tenho quanto por cento, a primeira questão, eu fico Já muito deixa eu tranquilo. interromper agora. Pera aí. Como Lógico. assim, alunos de que turmas responderam? Você está me dizendo que você usou um mesmo formulário em várias turmas? Não teve que fazer um para cada uma, então? Não preciso. Lembra que lá na questão número 1, eu deixei uma alternativa que o aluno podia dizer se ele era do primeiro A, do primeiro B, do segundo A, do segundo B, do terceiro A ou do terceiro B, né? Então, Professor este com assunto, que era o assunto tecnologia comum fica para todas. folgado, hein, rapaz? Como assim? Que é isso? Ainda vai querer salário no final do mês? E depois, lá na planilha, eu utilizo os filtros para separar as turmas, né? Porque ali onde está a turma, eu coloco um filtro para o primeiro A, um filtro para o primeiro B, e mando organizar em ordem alfabética, e eu vou ter tudo separadinho, tá? Então, vai ser muito fácil. Mas, deixa eu só voltar ali para os resumos, né? Então, ó, resumo. Eu posso ter esses gráficos individualmente, eu posso ter por pergunta, mas olha que legal. Eu consigo perceber que... Aí está muito demorado. Acho que chegou, tá? A questão. O que significa a palavra filosofia? Eu tive uma compreensão de 90% da turma. Eu acredito que esse assunto foi bem explicado e isso eu poderia descobrir ao final da aula. Eu não precisaria esperar 3 aulas, a correção de 234 atividades com noites em claro. Não. É assim, eles mandaram, chegou. Ó, 90% da turma Ou fazer compreendeu. aquela suposição, né? Que você pergunta, vocês entenderam, pessoal? Ninguém fala nada. Então você conclui que todo mundo entendeu. Aí se você pergunta, vocês não entenderam, pessoal? Ninguém fala nada também.
E olha que legal, né? mesmo essas minorias que a gente fala, isso daqui eu vou desconsiderar. Não. Falou, olha, se teve um viés aqui de alguns acharem que era irmão da sabedoria, estudo do pensamento, em algum momento são coisas que eu falei, deixa eu só dar uma esclarecida rápida aqui. Gente, é lógico que a filosofia estuda o pensamento, mas esse é o ramo da filosofia que chama epistemologia. É um ramo da filosofia, tá? Eu realmente falei bastante sobre este ramo. E o irmão da sabedoria é justamente o contra-exemplo que eu dei, gente. Eu falei, irmão, a gente não escolhe. Irmão é o que nasceu na sua família. É quase que sua mãe fala assim, você tem que gostar, ele é seu irmão, né? Assim, agora amigo não, amigo você escolhe. E os gregos falavam que você tinha que escolher a sabedoria, né? Olha aqui, esse daqui, dizendo só sei que nada sei, gostei bastante, pessoal sabe que foi o Sócrates que falou, né? Esse daqui, 94% acertou. Bom, eu posso considerar que nessa aula, ou o assunto estava muito... isso também é outra inferência que eu posso ter. Falo assim, nossa, eu dei uma aula muito bobinha, hein? Tá todo mundo acertando, eu acho que eu posso subir o nível, hein? Eu estava achando que o pessoal não sabia nada de filosofia, mas por esse score que eu estou vendo aqui, significa que eu dei uma aula muito bobinha. Eu posso subir o nível na próxima aula. Essa pode ser uma conclusão que eu posso ter por meio desses gráficos aqui, né? É lógico que isso varia da sua intencionalidade pedagógica. Você pode falar assim, não, eu cumpri meu objetivo. Meu objetivo era esse. Se essa é a sua intencionalidade pedagógica, ótimo. Se você é um professor que fala assim, nossa, isso indica que eu estou exigindo muito pouco dos alunos. Isso indica que na próxima vez eu posso apertar um pouco mais. Isso é você que pode escolher. Isso a tecnologia não escolhe para você. A tecnologia só te mostra os dados, né? Mas isso é instantâneo. Essa é a graça. A tecnologia não vai dizer como que você tem que usar os dados, mas a tecnologia vai te dar os dados de modo instantâneo. E isso você aprende em 20 horas, né? Muito bem. Ou seja, no fundo, tudo se resume à pedagogia mesmo, né? A intencionalidade pedagógica, ao que o professor quer de fato fazer, e a tecnologia acaba permitindo que ele faça isso mais facilmente. Bom, a gente está chegando no final aqui, Fernando. Antes de eu me despedir aí de todo mundo e você dar um tchau também, só queria compartilhar de novo a minha telinha rapidamente aqui, só para... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui fácil também. Aqui. Acho que é essa daqui. Aí, tá indo aí. Só para reforçar para o pessoal que o seu curso já está disponível aqui no nosso site, tá? É só acessar o ensinar.pro. Você cai nessa tela aqui, né, de chegada, e aqui em cima no menuzinho você tem uma lista de cursos. Esse curso de formulários do Google Facilitando a Vida Docente, e esse Facilitando a Vida Docente já está no nome do curso, porque essa é a intencionalidade, né? Está aqui no menuzinho, ó. E aí você clicando aqui, você já tem uma visão do curso, o que tem nele, né? É um curso em que o Fernando vai estar acompanhando os alunos, né, à distância, é um curso 100% online, que você pode fazer de qualquer dispositivo, nos seus horários livres, né? Pode fazer estando na sala dos professores ou pode fazer estando lá na praia, por exemplo, né? Tomando uma caipirinha, comendo um espetinho de camarão e fazendo o curso, né? O Fernando acompanha isso à distância, né? É um curso que tem 17 vídeos produzidos sobre as aulas. Então, essas aulas elas contêm vídeos explicativos, elas têm textos mostrando também aquilo que é comentado no vídeo, tem propostas de exercícios mão na massa para você ir fazendo ao longo do curso, né? Você tem a possibilidade de trazer questões para o fórum, e o Fernando vai ficar atento nisso. Tem uma bibliografia sugerida aqui, né? Tem itens de glossário, tem uma avaliação no final do curso e tem uma certificação
da Agir, né, correspondente a 20 horas, tá certo? Então, o curso já está na plataforma, entra aqui, dá uma olhada, né, conheça melhor, veja o videozinho de apresentação, tá? Ó, o Fernando está aqui de novo, a fotinha dele bonitinha aqui, ó. Aqui está a ementa do curso, né, com as aulas todas lá e o que vai ser tratado em cada aula. E você vai ver que tudo isso que o Fernando falou aqui está contemplado aqui na ementa, que tem muito mais coisas aqui na ementa que não deu tempo da gente falar, porque o nosso tempo aqui é limitado também e ninguém tem o dia inteiro para ficar assistindo lives, né? Mas então é isso, pessoal. Já convido vocês a virem até a plataforma do Ensinar Pro, entra lá na nossa aba de cursos e vai lá, escolhe o curso Formulários Google Facilitando a Vida Docente, vá ver direito aqui como que é esse curso, como que ele está estruturado, e se você já quiser fazer o curso, já tem aqui o botãozinho para você comprar o curso. Os nossos cursos são todos populares, preços populares, tá? Eles são muito baratos, né? Se você for comer uma pizza e tomar uma cerveja, você vai gastar o equivalente ao curso inteiro, né? E ainda tem descontos, tem várias modalidades de descontos. A gente tem uma política de desconto. Quando você for lá clicar no comprar e for lá na loja, tal, você vai ver que tem um link para uma política de descontos, aonde dependendo se você é um professor da rede pública, se você está conveniado, por exemplo, com um determinado sindicato, né, você vai tendo descontos, tá certo? E se a sua escola, né, leva essa informação para o coordenador também, para a gestão, né? Se a sua escola quiser adquirir um pacote para o corpo docente de cursos, a gente consegue preços melhores ainda, que a ideia é popularizar mesmo essas informações, né? A gente não consegue fazer de graça porque nada é de graça, né, nesse mundo, tudo tem custo. Mas a gente tenta fazer isso com o menor custo possível e com a máxima qualidade, né? Por isso, pessoas como o Fernando, que são altamente qualificadas, tanto como professor, no aspecto pedagógico, né, quanto no aspecto técnico, né? É um cara que tem todas as certificações do Google, então ele é competente para falar dos formulários do Google, tá certo? A gente tenta trazer esse pessoal altamente qualificado para produzir cursos muito bons, né, para contribuir mesmo, né, com o ensino. Aí a gente tem uma pegada muito forte aqui nesse sentido de levar essas possibilidades para todo mundo. Eu queria agradecer o Fernando, eu acho que foi extremamente produtiva essa conversa. Eu acho que dava para ficar aqui mais um monte de horas conversando, tem muita coisa legal para conversar, para saber. Eu, por exemplo, cheguei a usar formulários quando eu estava lecionando há quase 2 décadas atrás e começaram a chegar os celulares e tal, né? Eu lembro que os alunos não tinham, a escola brigava, eu fui um dos primeiros a defender o uso dos celulares na educação aqui no país. E eu entrava com o meu celular e eu fazia a chamada do pessoal no celular. E eu usava um formulário do Google, né? E eu fazia chamada no celular. E aquilo ia para a internet, o pai e a mãe podiam saber da casa dele se o aluno estava na minha aula ou não, né? Porque aparecia lá a frequência naquele dia, tá certo? E depois eu migrava isso, né, para as cadernetas. Tinha uma briga toda burocrática, que o pessoal queria a caderneta escrita, então eu imprimia e colava na caderneta. Tava uma... a história é longa, né? A minha história nessa área também é muito longa. E é muito legal, porque eu já fazia isso, né? Há muito tempo atrás, ensinei também muitos professores a fazerem, e ainda hoje em dia a gente vê as pessoas sofrendo com isso. Então, eu acho que é muito importante esse seu curso, Fernando, porque ele de fato facilita a vida dos professores. E não é uma vida fácil, né? Você sabe muito bem, e todos os professores que estão nos ouvindo sabem muito bem que esta não é uma vida fácil, tá? Então, tudo que a gente pode fazer para facilitá-la, eu acho que é um ganho muito grande. Queria te agradecer, queria que você se despedisse de todo mundo aí também, deixasse seu convite para o pessoal fazer seu curso, mas quero te agradecer profundamente por ter feito o curso, né, na Ensinar Pro e dado essa possibilidade para os professores que se interessarem, né, tanto aqueles que nada sabem, que nunca usaram formulários tal, quanto aqueles que já usam,
mas que não usam todas as funcionalidades, né, e nem, talvez, pensaram em todos os aspectos pedagógicos que podem ser explorados. Eu tenho 2 minutos só, porque eu roubei todo o seu tempo. Imagina, eu vou me despedir como bom professor de história e contador de histórias, com uma historinha de 2 minutos, é a minha despedida, né? Então, tem uma historinha que diz que um grande transatlântico parou no meio do oceano e o comandante não sabia o que fazer com este navio parado. Não sei se vocês conseguem ver o transatlântico parado aí, tá aparecendo? Ainda não, Fernando, não chegou ainda. Não? Então deixa assim, não sei se vai aparecer, acho que vai. Ó, o comandante desesperado que o transatlântico parou. Agora está chegando. Chegou. E aí ele chamou o engenheiro naval que projetou o navio, o engenheiro chegou, fez uma série de cálculos, falou, olha, o problema não é do projeto, o problema deve ser da parte elétrica. Chamaram o engenheiro elétrico que chegou, fez uma série de cálculos, falou, o problema não é da parte elétrica, o problema deve ser de TI. Chamaram o engenheiro de TI que chegou de helicóptero, falou, olha, o problema não é da parte elétrica. E aí o comandante do navio lembrou que tinha o Zé. O Zé era aquele faz tudo no navio. E aí chamou o Zé. O Zé chegou com aquela maleta dele. Todo lugar tem o Zé. Na escola que você trabalha deve ter um Zé. Na escola que eu trabalho tem um Zé e os alunos dizem que ele parece comigo. Esse é o Zé da escola que eu trabalho. Eu queria ter o olho azul dele, assim. Aí o Zé chegou e deu uma olhada, tinha uma válvula vermelha lá. Ele analisou, tirou o martelo, deu uma martelada na válvula. Não é que as engrenagens do navio voltaram a funcionar e todo mundo comemorou, falou, ei, viva o Zé, viva o Zé. O comandante falou, Zé, eu não sei o que eu faria sem você. Quanto que eu te devo? O Zé não era bobo, ele percebeu o que estava acontecendo ali e o Zé falou, olha, 10 mil reais. O comandante falou assim, olha, Zé, me desculpa, mas veio aqui um engenheiro naval, um engenheiro elétrico, um engenheiro de TI, ninguém cobrou isso. Eu falei, mas eles não resolveram, né? O comandante falou assim, olha, Zé, eu até vou te pagar os 10 mil reais, porque eu não quero arrumar briga com você, desde que você me faça um orçamento detalhado do porquê que você está me cobrando 10 mil reais por uma martelada. O Zé falou, tá bom. O senhor tem um papel e uma caneta aí? O orçamento do Zé ficou mais ou menos assim. Tá? A martelada não é cara. Saber onde dar a martelada que é caro. Gente, o que eu quero terminar dando o meu muito obrigado aí ao Ensinar.pro, ao JC e a toda a equipe de suporte. Esse curso é para ensinar vocês a serem bons Zés da educação, tá? Computador, tablet, tecnologias são só martelos, tá? São só marteladas. O que a gente precisa ter é Zés da educação. Educadores que saibam a hora de dar a martelada, o lugar de dar a martelada, e isso só educador que ama o que faz e que sabe a hora certa de fazer. Com a vontade de bons educadores que queiram realmente fazer a diferença e que se capacitem para isso, como com cursos como o da Ensinar.pro, a gente consegue fazer a educação do Brasil mudar e essa educação mudar esse país, tá bom? Então, adorei essa manhã, JC, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? É isso aí. Obrigado mais uma vez, Fernando. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Essa live vai ficar gravada também, né? Então, se quiser indicar ela para alguém para vir assistir, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos por terem acompanhado e a gente se vê na próxima, que, aliás, eu acho que já vai ser logo na semana que vem, com o lançamento de outro curso, o curso da Sofia sobre neurociência na educação. É isso aí, gente. Até mais.